Boa noite, gente, mais uma vez. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração a nosso Deus. Vamos tirar uns minutinhos de oração? Vocês, se quiserem em dupla, se quiserem sozinhos, pode ser? Fiquem à vontade, então. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este dia, ó Deus, por mais um dia de vida, mais um dia em que a sua graça e a sua misericórdia se renovou sobre nós, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor se faça presente neste lugar, ó Deus. Que tudo que vai ser feito aqui, falado, cantado, tocado, pregado, seja somente para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Pois se esse não for o foco das nossas vidas, tudo isso é desnecessário, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a ser melhores para a honra do Teu nome. Que o nosso culto, ó Deus, suba ao Teu trono de graça como um cheiro suave. Fica conosco, ó Deus. Recebe o nosso humilde louvor, a nossa humilde adoração. Que através do Teu Espírito Santo nós possamos prestar um culto a Ti. Nos ajude, Senhor, e fica conosco. Tu és tudo o que nós precisamos, Tu és tudo o que nós necessitamos, ó Deus. Te exaltamos, Te louvamos, Te adoramos, pois só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica conosco, ó Pai. Glórias a Ti para todo o sempre. Amém. Quero convidar o Ari, que vai estar lendo conosco. Em seguida, a Karen e a Milinha têm uma participação. A paz. Coloque-se em pé, por favor. Não, ela colocou igual. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, sendo eu abalado. Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém.
Boa noite, irmãos. Eu e a Karen vamos estar fazendo uma participação e eu, particularmente, essa música tem sido minha oração. Então, os irmãos, se conhecerem o hino, sintam-se à vontade para louvar. Se não, fiquem em espírito de adoração ao Senhor. Amém? Eu sei que nada vai me abalar, tuas promessas vão me sustentar. Estou seguro, estou seguro.
impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. Amém. É louvor? Louvor. Vamos nos colocar em pé. Esse é o dia que o Senhor fez e nós estamos alegres. Amém? Vamos louvar com júbilo ao Senhor.
Deus. Amém.
Cria em nós, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor. Ser que vive, louve o nome do Senhor.
toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, contudo e em mim confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, contudo e em mim confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Neste último hino, os irmãos que vieram preparados, quiserem contribuir, fiquem à vontade. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre
razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do Du. E o tio Wesley vai estar intercedendo por este momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, a qual o Senhor tem permitido a cada um de nós de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, como uma parte do teu corpo, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Louvamos a ti, Senhor, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E neste momento, ó Deus, nós pedimos a tua misericórdia, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E que o Senhor possa, através da vida do Eduardo, transmitir aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só um minuto. Boa noite. Agora sim. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e à igreja por ter me dado essa oportunidade. E a oportunidade também de, pela primeira vez na vida, talvez me sentir como Isaías se sentiu no templo. Eu queria, antes de começar a pregação, ler essa passagem. Se encontra em Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. E ele diz: então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E antes de começar esse sermão, assim como Isaías, esse sermão, quando me passaram esse versículo, eu achei que não poderia existir versículo melhor que se enquadrasse na minha vida. Então, quero que a igreja saiba publicamente que tudo o que eu vou dizer agora, eu já sofri, eu sou um miserável pecador e eu aprendi muito com esse sermão e quero compartilhar isso com a igreja. O texto que me passaram foi 1 Coríntios 6, versículo 19, mas eu achei por bem trazer uma leitura do capítulo todo, porque o versículo 19 fala do pecado que nós cometemos em nosso corpo, mas um pouco antes Paulo fala dos pecados que nós cometemos no corpo de Cristo. E eu acho que, bem como nós temos um corpo, nós também estamos no corpo de Cristo, se é que somos cristãos. Então, eu acho que é necessário. São pecados que impactam tanto nós como o corpo de Cristo, que é a igreja. Bom, então nosso capítulo vai ser 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos estudar 3 pontos separados, que são a importância do corpo de Cristo, que somos nós, igreja, a importância do nosso corpo, porque o cristianismo não é uma religião que cuida só da alma, é uma religião que se importa com o corpo e como você se relaciona com o seu corpo, e os impactos do nosso corpo no corpo de Cristo, se é que somos um
quando que o que fazemos no nosso corpo importa para a igreja mundial, não só para a igreja resgate, mas a igreja espiritual, corpo de Jesus Cristo. Então vamos começar na importância do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ele começa assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, ao invés de levá-la aos santos? Esse versículo, como ousa, ou em algumas outras traduções, aventura-se algum de vós, traz a ideia de que Paulo encontrava nisso, no litígio entre irmãos, em discussões entre irmãos, em casos onde a gente precisa levar o caso aos tribunais, à justiça, uma ofensa ao evangelho. Porque essa ideia de você ter um litígio com seu irmão, uma ofensa, uma discussão onde você não consegue usar do amor e do perdão para resolver isso, a gente não entendeu o evangelho se a gente está fazendo isso. Então, esse versículo, como ousa, mostrava a Paulo como Paulo encarava essas contendas entre irmãos. Assim, olha, vocês não estão entendendo nada do que eu trouxe para vocês. Vocês não entenderam o que é ser igreja. Como vocês ousam tirar algo de dentro da igreja, que aconteceu dentro da igreja, onde vocês se dizem um só corpo, e levar a tribunais não cristãos que não têm tradições cristãs. Então, e eu vejo que isso acontecia em Corinto e o quanto isso ainda é relevante hoje, né? Nós somos pessoas, nós temos tantos problemas e, por vezes, nosso ego não nos deixa resolver os problemas do modo cristão. Então, isso é uma profunda ofensa ao evangelho. Nós temos, assim como Cristo nos... Não deu spoiler. Assim como Cristo nos orienta a sempre perdoarmos, a sempre darmos a outra face, a sempre sermos os sofredores em prol do outro, a servirmos o outro. Não cabe dentro da igreja, sendo o nosso corpo, se é que somos cristãos, levarmos isso para fora, né? Paulo, por vezes, vai repetir isso. Falo isso para lhes ofender, falo isso para lhes chamar a atenção. Isso é um absurdo. Entre nós, pelo menos, como nós vamos mostrar para fora, como nós vamos ser o incenso de Cristo no mundo, se dentro da igreja nós não conseguimos colocar em prática o que a Bíblia fala para a gente fazer. Deus tem a misericórdia de nós, né? Então ele já começa assim, falando primeiro do corpo de Cristo, primeiro do seu macrocorpo, depois ele vai falar do seu corpo pessoal. E por ele começar o capítulo assim, ele poderia começar falando já do pecado de Corinto, que resumidamente eram os pecados sexuais. Mas ele começa um pouco antes. Olha, vocês estão pecando contra o corpo de vocês, mas estão pecando primeiro contra um corpo que é muito mais importante do que o de vocês, que é o corpo de Cristo. Então, ele já começa o capítulo assim: como ousam? Que blasfêmia é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão errando num ponto muito importante. Vocês precisam se amar mais. Vocês precisam ser maduros o suficiente para resolverem as coisas dentro da igreja. Porque o próximo que é o capítulo que ele fala, quando ele fala ele fala aqui, como ousam apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios. Enquanto eu meditava sobre esse versículo, eu lembrei da parábola do credor incompassivo, que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 32. E ele fala: então o Senhor chamou o servo e disse, isso foi Jesus que disse, tá? Jesus falando essa parábola: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, poucas vezes, Jesus trouxe uma parábola tão dura, né? Ele, assim como Paulo, Jesus, muito mais, ele prezava muito pela unidade do seu grupo, pela unidade. Ser igreja é ser unidade, é ser corpo, é ser membro, né? Então, aqui, quando eu comecei a ler o capítulo, eu já lembrei. Se a gente não perdoa o nosso irmão na fé, o nosso membro do nosso corpo,
membro cujo qual no corpo nós também estamos, quanto mais os de fora, né? E ele continua o capítulo de 1 Coríntios falando: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aqui ele coloca qualquer tipo de ofensa que nós temos um com o outro, ou no trabalho, ou dentro da igreja, com causas de menor importância. A vida que nós teremos após a nossa morte vai ser uma vida eterna. Ou seja, tão quanto essa vida também é passageira, todas as contendas, todos os problemas, todas as dívidas que as pessoas devem para a gente, nessa vida também são passageiras. E Paulo nos chama a atenção aqui nesse versículo. Vocês não sabem que vocês vão julgar coisas de muito maior importância? Vocês estão se preocupando com isso? Às vezes nós esquecemos que nós já vivemos a eternidade. E apesar de nós estarmos aqui agora, esse corpo vai se desfalecer, o dinheiro pouco que eu tenho na conta vai embora, minha saúde aos poucos vai morrendo, e eu estou guardando no meu coração, ao invés de guardar a palavra, contenda contra os meus próprios membros. E ele continua: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, novamente falando, vocês têm coisas muito maiores preparadas. E é óbvio que aqui eu percebi, ele fala: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. E aí eu fiquei me perguntando se nós temos nos preparado não só para gozar do céu, mas para governar com Cristo. Nós temos a nossa natureza caída e por vezes não entendemos com plenitude a palavra, não entendemos com plenitude o que Deus nos revelou. Mas será que a gente não tem se conformado nessa natureza caída e pensado: já que eu sou caído, eu nem vou estudar tanto. Já que eu sou caído, se eu for só um servo no céu, tudo bem. Mas a Bíblia não fala que a gente vai ser só um servo no céu. A Bíblia fala que nós seremos a noiva de Cristo e essa noiva haverá de governar com Cristo a eternidade. E será que a gente tem se conformado, ou será que a gente ainda assim tem se preocupado não em entender a Deus, mas conhecer esse Jesus? Porque certamente se nós queremos ir para o céu, porque a gente tem medo de ir para o inferno, alguma coisa está errada no nosso meio. Se é que nós queremos ir para o céu, para estar com Cristo durante a eternidade, a gente tem se preocupado em conhecer a Cristo? A gente tem se preocupado em se preparar para governar com Ele a eternidade, a julgar os anjos, a julgar o mundo? Para mim, aqui Paulo está nos chamando a uma maturidade cristã maior. Gente, puxa, vocês têm litígio entre vocês. Olha as coisas maiores que vocês têm preparado. Vocês estão pecando com coisas tão pequenas. Olha o tanto. Deus tirou vocês do inferno e agora vocês vão governar o céu, governar a eternidade com Ele, e vocês estão preocupados porque o seu irmão deve algo para você, ou porque eu acho que vocês não entenderam o que é ser cristão. E ele continua: portanto, ainda assim ele fala: olha, gente, vocês vão governar com Cristo, vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo. Mas ele ainda fala: portanto, se vocês têm questões relativas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo os que sejam de menos importância. Aqui por que ele diz mesmo o que sejam de menos importância? Porque para Paulo, o que importava era o modus operandi cristão. Não era certamente se o faxineiro da igreja ia julgar ou se o próprio apóstolo Paulo fosse julgar. Porque ele acreditava que, sendo cristãos, teriam modus operandi cristãos. Então, será que nós temos resolvido as nossas contendas, as nossas divisões, as nossas facções, que já aconteciam no primeiro século e acontecem ainda hoje? Quantas vezes a gente ouvia aí reformados e não reformados, calvinos e arminianos? Será que nós temos sido sábios? Será que nós temos lidado com essas contendas e divisões de modo cristão? De modo qual um governador do universo junto com Cristo faria? Ser cristão não é ser só salvo, traz muita responsabilidade. Né? Então ele fala: mesmo os que sejam de menor importância, porque até os de menor importância, se forem cristãos, julgarão conforme Cristo julgaria. Por exemplo,
isso eu vou dizer depois, como o próprio Jesus nos orienta a como trazer o irmão à disciplina, se o irmão estiver em pecado, se o irmão estiver em litígio. A Bíblia nos traz como trabalhar. E se nós somos cristãos, nós temos que seguir essa Bíblia. E ele continua: digo isso para envergonhá-los. Por que ele, agora, um pouco antes, no capítulo 5, ele fala: não digo essas coisas que ele também estava repreendendo para envergonhar. Mas agora ele fala: digo isso para envergonhá-los. Porque Corinto era um centro cultural. Corinto era uma igreja rica, tanto financeiramente, porque era um centro comercial. Era uma igreja rica em dons espirituais. E uma igreja rica em dons espirituais errar nisso. Aqui Paulo, eu vejo Paulo falando assim: olha, gente, acho que chegou a hora de parar de errar nessas coisas, né? A gente não está mais no leite. Deus tem alimento sólido preparado para a gente. E aí? A gente vai continuar errando nas mesmas coisas? E aí ele fala: acaso não há entre vós alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Novamente ele fala: olha, num centro cultural como Corinto, e eu vejo hoje a gente no Brasil tendo acesso à internet, tendo acesso a livros de reformadores, tendo acesso à Bíblia, tendo acesso a vídeos de conferências. Acaso não há alguém, mesmo que seja de menor importância, como diz Paulo, para julgar a causa entre vocês? Ou será que o nosso ego está tanto que a gente sabe que talvez o modo que Cristo fala é para perdoar e a gente não quer? Não, agora foi no meu calo. E quando eu digo isso, eu digo que eu sou o primeiro a me reduzir a pó, porque com frequência eu me vejo nesse papel. Mas Paulo está falando: olha, eu digo isso para envergonhá-los. Vocês estão errando. Desde os 4 anos eu estou na igreja, então eu estou errando há 22 anos. Chega de errar. E aí ele continua: mas em vez disso, o irmão vai a tribunal contra outro irmão, e diante de descrentes. Aqui tem 2 problemas. Primeiro, que você não colocou o que Cristo manda você colocar. Como Paulo falava a ser de meus imitadores, Paulo era sofredor, Paulo passava fome, Paulo apanhava, Paulo era preso. E Cristo, quantas vezes apanhou, quantas vezes foi ridicularizado. E ainda assim, assim, gente, então, calma aí, é sério isso? Mas em vez disso, vai um irmão contra o outro no tribunal, e isso diante de descrentes. Ou seja, vocês estão se abstendo do modus operandi cristão, de como a Bíblia te orienta a fazer, se é que sabemos, se é que lemos a Bíblia, se é que nos interessamos. E ainda mais, estamos sujando a dignidade do corpo de Cristo, que não é só nossa. A partir do momento que nós somos cristãos, a gente suja a dignidade de um grupo. Você não fala mais só em nome do Eduardo. Se alguém sabe que eu sou um cristão de verdade e me vê fazendo algo, não é só a minha dignidade que é suja. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente entra por uma igreja e acha que a gente pode continuar a vida como a gente vivia antes. E não é mais igual. Se é que nós nos importamos com a igreja, se é que nós somos igreja, grupo, unidade, membros, nós devemos nos importar também com a dignidade, com a imagem da igreja. E aqui eu lembrei de novo do capítulo 18 de Mateus, mas um pouco antes. E Pedro pergunta para Jesus: se o seu irmão pecar contra você, aliás, aqui é Jesus falando, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Isso é como a Bíblia fala para a gente agir. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então não é como a gente quer fazer. Muita coisa na nossa vida não é como a gente quer fazer. A gente acha que ser cristão é ser livre. Ser cristão é ser livre do pecado. Mas a gente tem que seguir alguns parâmetros. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja.
E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Esse é o modo como a Bíblia nos orienta a disciplinar um irmão. E aí ele continua: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, voltando a 1 Coríntios 6, conversem, se resolvam. Porque tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então aqui é Jesus confirmando o que Paulo falou muito depois. Olha, vocês são santos, separados, eleitos no sangue do Cordeiro. Vocês vão governar comigo a eternidade. Então sejam maduros e se resolvam. O que o corpo resolver, em comum acordo, estará resolvido. Será que a gente tem se preocupado em dialogar? Ah, não, mas eu nem vou falar sobre isso porque esse assunto é complicado. Se esse assunto divide o corpo, esse assunto é necessário ser discutido, é necessário ser resolvido, para que não haja divisão entre o corpo. Porque, como Paulo disse, é uma ofensa à fé cristã, por ideais, por ego, haver divisões na igreja. E ele continua: também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio dele. Eu descobri recentemente, através do meu pastor, que esse versículo era usado para disciplina. Eu sempre usava em culto de oração, em culto no lar, mas na verdade não. Então, onde tiverem 2 ou 3 que fazem parte do corpo de Cristo e em comum acordo decidirem algo, isso estará resolvido. Isso, para mim, é Cristo nos convidando a dialogar, nos convidando a ser maduros, a ter um ego um pouco menor e conversar sobre as coisas que estão nos atrapalhando. E ele continua, não continua não, depois vai vir. E ele continua em 1 Coríntios 6, 7, o fato de haver litígio, o que é litígio? Conflito de interesses, contenda ou pendências. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, confirmando o versículo 1. Gente, se a gente tem litígio dentro do nosso corpo, o fígado brigando com o estômago, alguma coisa está errada. Ah, mas fígado brigando com o estômago nunca vai acontecer, mas acontece no corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. Novamente, tudo que conversarmos e decidirmos aqui, todas as contendas, todas as pendências que a gente decidir em comum acordo aqui, será aceito nos céus. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Um pouco antes, em 1 Coríntios, Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sofro, calado, como ovelha segue ao matadouro. Será que nós temos sido cristãos? Será que temos seguido calados como ovelhas, seguindo ao matadouro? Ah, não, mas eu não vou ficar calado perante o sofrimento. O Juan tem pisado no meu calo. Eu vou ficar quieto? Ser cristão não é ser bobo. Mas a Bíblia fala que Jesus foi como uma ovelha calada ao matadouro. Quando ele disse, eu sou, os soldados caíram por terra, como disse o pastor num dos últimos sermões. Ele poderia ter dizimado os soldados com a palavra, com o ar que sai das suas narinas. Mas como uma ovelha calada, ele seguiu ao matadouro. Será que temos feito isso? Será que temos sido cristãos? Porque ser cristão é muito bom quando ele tira a gente do inferno e põe a gente no céu. E na hora de sofrer? Sofrer calado. Será que a gente tem feito isso? De novo, Paulo fala, eu digo isso para humilhar vocês, para envergonhá-los. Nós já somos cristãos maduros. Chega de errar nisso. E ele continua, em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos. Porque algumas injustiças e alguns prejuízos nós não podemos evitar. Às vezes é uma decisão do governo e a democracia, a maioria vence, e às vezes a gente não está de acordo. Ou é alguma coisa da vida que a gente não pode evitar. Mas quando
nós mesmos causamos dano dentro da igreja, certamente, ou a gente não sabe quem nós somos, a gente ainda não percebeu que somos parte de um corpo do Rei do Universo, ou a gente ainda é muito pequeno na fé, e aí cabe os irmãos mais velhos na fé perdoarem esse irmão. Mas se nós já somos conhecedores da palavra, talvez hoje seja o momento da gente rever como a gente tem vivido nossa membresia, nossa comunhão. E isso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso ainda por cima contra irmãos. Então a gente vê aqui que para Paulo era inadmissível isso. Tão inadmissível que ele coloca no mesmo capítulo que ele trata pecados sexuais, que a gente vai abordar no próximo tema, no próximo capítulo. E, de novo, Mateus 18 estava muito presente na minha mente quando eu estava lendo esse texto. E ele fala... E aí Pedro pergunta para Jesus, mas o Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que Pedro disse até 7 vezes? Porque 7 é um número... Não. Porque naquela época os rabinos tinham um costume de, na lei judaica, perdoar até 3 vezes. Os rabinos, que eram os mestres da lei. E Pedro fala, bom, meu mestre sempre fala sobre perdão, o dobro ainda é muito pouco. Então eu vou colocar o dobro mais 1. Senhor, nós devemos perdoar 7 vezes? E Pedro não tinha entendido o que Cristo estava querendo dizer. E Jesus responde, eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que o dom do perdão, o espírito do perdão, ele não cabe ao entendimento humano. Ele não cabe aos cálculos humanos. Não, mas esse irmão já fez isso comigo tantas vezes. Bom, vamos colocar numa equação, então. O seu irmão é tão mortal contra você, tão sujeito a aos problemas quanto você, e ele pecou contra você. Isso é horrível. Mas você, mero mortal, pedaço de terra, que vai viver no máximo 100 anos, pecou contra o Deus da eternidade. E mesmo assim, ele te perdoou, se é que somos salvos. Será que a gente não está com o ego muito inflado? Porque, voltando à parábola do credor incompassivo, o Senhor ali perdoou desse credor incompassivo uma dívida muito grande. E quando ele vê o irmão que deve muito menos que ele não tem misericórdia. Será que não temos sido? Se temos sido, Jesus já falou o que fará com esse credor incompassivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, até aqui, nós podemos perceber que Paulo tratava com muita seriedade os problemas entre irmãos. Sejam eles contendas, dívidas ou qualquer outro que causasse qualquer tipo de dano à unidade do corpo de Cristo. Então aqui, agora a gente vai começar a falar do nosso corpo. Mas eu quis trazer isso um pouco antes, porque nós precisamos tomar cuidado com o corpo de Cristo. Eu já errei muito com o corpo de Cristo. Tenho evitado errar, mas certamente eu acredito que errarei no futuro. Será que nós temos também errado? De que maneira nós temos errado? Será que temos pedido para o Senhor que o Senhor nos ajude a contornar isso? Às vezes nós não nos preocupamos muito com a nossa reputação ou com a nossa dor. Mas e com a dor do corpo? E com a dor do irmão que sente sua falta na igreja? E com a dor do irmão que precisa da sua oração? Você tem se importado? O nosso pecado não afeta somente a nós. Afeta toda uma comunidade. Então agora nós vamos falar sobre a importância do nosso corpo, ainda hoje, na vida cristã, na vida em comunidade na igreja. Certo? Bom, o que acontecia em Corinto naquela época? Naquela época reinava uma cultura do prazer, uma cultura chamada hedonista, uma linha filosófica chamada hedonista. E o que essa linha filosófica falava?
Fazer o que tem vontade, você tem que fazer o que você tem vontade. Ponto final, não importam as consequências. Prazer é o bem supremo da vida humana. Para eles, o prazer, principalmente do corpo, no caso sexual, era o bem supremo. Então, todo tipo de prazer era viável para eles, era permitido. O prazer é o único propósito da vida e o sofrimento é completamente descartado da vida humana, segundo a visão hedonista. Ou seja, o sofrimento, entre aspas, cristianismo, é completamente descartado. E eu, olhando um pouco hoje, não só para a igreja, mas para nós jovens, já que hoje é um culto de jovens e adolescentes, quantas vezes nós fazemos as coisas só porque a gente gosta? Ah, não, mas não tem problema nenhum. Eu vou no cinema hoje. Por que você vai no cinema? Só porque porque eu gosto de assistir esse filme. De fato, eu acho que não há problema. Se você é realmente um cristão maduro, eu acho que não há problema. Mas eu vejo aí um traço muito perigoso, que é você fazer só porque você gosta. A Bíblia fala que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Por que você vai no cinema? Se o seu principal, você pode até falar, não, eu vou para a glória de Deus. Mas se a sua motivação principal não é estar num púlpito, não é fazer missão, não é vir no culto de oração, para a glória de Deus, talvez você esteja pecando. Nosso pastor um dia me disse, se você, dependendo do motivo pelo qual você prega, você pode estar pecando. As coisas santas, por muitas vezes, o diabo nos engana e faz com que, fazendo as coisas santas, nós acabamos pecando. Então, qual tem sido a motivação? Tem sido só porque você gosta? Se você gosta de fazer as coisas santas, não é um problema. Mas se você faz só porque gosta, talvez seja. Porque o seu gostar, talvez não te sustente na vida cristã. A partir do momento que um irmão começar a pisar no seu calo, você não gosta mais. E aí você sai da igreja. Aí você procura outra igreja. Aí você começa a gostar. Aí outro irmão pisa no seu calo. Aí você não gosta mais. E aí você sai da igreja. E a gente já viu um ciclo vicioso aqui. Então, gostar não é uma motivação suficiente para você estar na vida cristã. Para você sofrer o que a vida cristã manda você sofrer. Então, não existe problema nenhum em gostar do que você faz. Eu amo tocar. Todos os dias eu agradeço porque o Senhor me colocou no ministério e me deu amor por esse ministério. Mas será que eu faço só porque eu gosto? Ou porque eu sinto no meu coração um chamado a servir a Deus? Porque se for só porque eu gosto, certamente eu não vou ficar muito tempo. Então a cultura hedonista ela é muito rasa. E você constantemente muda de objetivos, muda de foco, porque o que você gosta muda todos os dias. E ele continua em 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aqui, perversos, ainda ele não está falando de pecados sexuais. Perversos, ele está ainda dizendo de pessoas que causam dívida entre irmãos, que causam contenda, que causam divisão no corpo de Cristo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, agora sim, ele vai começar a falar dos pecados sexuais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Em algumas traduções está sodomitas e efeminados. Aí ele continua, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Foram. Antes de entrar na igreja, vocês podiam ser assim. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então você vê que na lista de pecados, e existem inúmeros no Novo Testamento, normalmente contenda entre irmãos está em primeiro lugar. Normalmente seguido dos pecados contra o corpo, que podem ser vários. Imoralidade, adultério. Por que ele diz agora, assim foram algum de vocês, mas agora vocês foram lavados? Porque por muitas vezes a gente se acostuma no modo que a gente era, mas eu sempre fui assim. Não, mas esse é um pecado que eu luto há muitos anos.
Paulo fala, vocês, tudo bem, vocês eram assim. Vocês eram. Todos os nossos costumes, todas as nossas ideias, todos os nossos dogmas, todos os nossos paradigmas, todos os nossos hábitos antigos têm que morrer na velha natureza. Ah, mas alguns são difíceis, e eu sei que alguns são difíceis. Mas nós temos que ter em mente que mesmo esses hábitos difíceis têm que ser retirados da nossa vida. Por quê? Porque nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos justificados. E se nós somos tudo isso, não tem como vivermos a mesma vida. Não é porque a gente não vai querer mais, é porque não tem como. A gente é uma nova natureza. Pode ser que você caia algumas vezes, às vezes nos mesmos pecados. Mas você não pode e nem consegue mais viver assim. E isso vai doer muito quando você cai nos mesmos pecados, porque aí você vai lembrar de Paulo falando, falo para envergonhá-los. Vocês estão errando nas mesmas coisas, há quanto tempo? E ele vai, por que ele depois de contenda entre o corpo e divisão no corpo, ele fala dos pecados contra o nosso corpo? Porque para o cristianismo, o corpo é tão importante quanto a alma, tá? Muitas vezes eu fui educado tanto que tem aquele velho ditado, né? Salva a alma que o corpo acabou. Mas para o cristianismo, o nosso corpo é tão importante quanto a nossa alma. Para o cristianismo, a realidade física e a realidade metafísica, que é o espírito, são duas realidades sobrepostas que andam juntas. O que você faz no seu corpo interfere na sua alma, e o que você faz na sua alma interfere no seu corpo. Tanto que, quando o Senhor nos vivifica, nos traz o Espírito Santo para dentro da nossa vida, o nosso corpo responde. De repente, a gente já não gosta tanto de algumas coisas. Isso é o nosso corpo, a nossa carne falando. Ainda que a nossa carne seja escrava do pecado, o que acontece no nosso espírito reflete na nossa carne. E dependendo de como nos relacionamos com o nosso corpo faz com que nossa alma sofra ou não. Então, a gente esquece que o cristianismo traz para nós uma responsabilidade com o nosso corpo. E existe uma coisa pior ainda. Porque quando você peca dentro da igreja, você leva alguns irmãos a pecar também. Se existe uma contenda, precisa de mais de uma pessoa estar envolvida. Coincidentemente, quando você peca com o seu corpo, quando você é imoral, quando você é adúltero, quando você é sodomita ou efeminado, normalmente precisa de mais alguém para pecar também. Então, muito pior porque quando você mente, você está pecando sozinho. Quando você é orgulhoso, você está pecando sozinho. Mas quando você peca com o seu corpo, você está levando, além de você, outra pessoa a pecar. E se você prejudica o seu corpo, você prejudica o corpo de Cristo. O seu corpo, a gente vai ver mais para frente, não é seu. O seu corpo é de Cristo. Por que esse corpo é tão importante? Quando nós morrermos e sermos ressuscitados, nós vamos em espírito ao céu. Só que não acabou aí. A gente fica pensando, a gente vai para o céu. Não acabou aí. A obra estará completa quando Cristo voltar e dará para nós novos corpos. O corpo glorificado como ele tinha. E haverá uma nova terra. E nós habitaremos nessa terra fisicamente também. Então, será que nós temos aprendido e se relacionado da maneira correta com esse corpo? Porque nós vamos receber um outro corpo glorificado como o de Cristo e viver numa nova terra. E será que estamos aprendendo a trabalhar com esse corpo? A se relacionar com esse corpo? E aí ele vai entrar no versículo que a gente sempre usa para pecar, né? 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará.
Aqui ele vai falar, tudo é permitido para nós. Tudo está debaixo do nosso controle. Não, quando ele diz tudo é permitido, não é que necessariamente nós possamos fazer tudo, mas tudo está ao nosso alcance. Mas nada nos prende. Eu posso estar ao alcance desse notebook. A hora que eu quiser eu posso pegá-lo. Mas eu não estou pegando. Agora, nesse momento, eu não estou pegando. Tudo me é permitido. Por eu ser cristão, tudo está ao meu alcance. Tanto ao pecado, que já estava antes pela minha natureza, quanto agora as coisas de um outro reino. Tudo me é permitido. Mas eu não vou tocar em tudo. E depois ele fala, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá a ambos. O que era muito usado, uma desculpa hedonista da época, é, eu tenho meu corpo tem lugares onde é muito bom se tocar, e o outro também tem um corpo, ou seja, Deus deu o corpo para a gente usar. O Paulo fala, da mesma maneira como o que você está dizendo, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas isso é passageiro. Você vai mesmo colocar a motivação da sua vida em algo tão passageiro, tão fugaz? O corpo, porém, não é para a imoralidade. Volta na importância do corpo para a igreja, onde não só nós somos um em espírito com a igreja, mas em corpo também. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Além de a importância de nós temos que aprender a se relacionar com o nosso corpo, porque ganharemos um novo, a Bíblia fala que o Senhor preferiu uma casa de carne, uma casa que Ele mesmo tinha feito, ao invés das grandes casas de pedra. Então, o nosso corpo é além de um em nós, um como corpo, ele é um com o próprio Deus. Então, é muito importante que nós cuidemos e nos importemos em como temos usado o nosso corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, voltando que, assim como Deus deu a Cristo um corpo novo, um corpo físico, onde os apóstolos tocaram, mas era um corpo um pouco diferente, que voava e atravessava paredes e saía de um lugar e aparecia em outro instantaneamente. Era um corpo um pouco diferente, era um corpo glorificado. Assim também nós receberemos. Então, que nós aprendamos a se relacionar com esse corpo, a cuidar desse corpo, a abençoar o próximo com esse corpo. E certamente, quando nós recebemos o nosso corpo glorificado, tudo será maravilhoso. E já encaminhando para o final, porque está acabando o tempo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Aqui ele não está falando só do Espírito. Seus corpos físicos são membros de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não são... Eduardo, você não é mais só Eduardo. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Quando você era só Eduardo e você se deitava com uma prostituta, tudo bem, era só você. Você estava em pecado, mas isso já era a sua natureza. Agora não é mais. Agora existe um ser divino dentro de você. Existe o ser divino dentro de você. Tenha ciência e tenha maturidade para saber aonde você tem levado esse Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Voltando a Gênesis, né? É por isso que o homem sai de sua casa e se une com uma mulher, e com ela é um só corpo. E os dois serão uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. De novo, aonde temos levado o Espírito Santo de Deus? Se temos levado para abençoar outras pessoas, glória a Deus. Se temos levado para pregar o Evangelho, glória a Deus. Mas esse não é o contexto do capítulo e muitas vezes não é o contexto da nossa vida. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus,
santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Como eu disse, todo pecado é igual. Tiago 2,10 diz: quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de toda a lei. Todo pecado, o salário do pecado é a morte. Mas as consequências são diferentes. Se eu minto para o Juan, eu posso deixar de me relacionar com ele ou não. Existe uma consequência. Mas se eu peco contra o meu corpo, se eu peco sexualmente, sendo direto, existem inúmeras consequências. Existe a consequência se você já tiver um relacionamento do coração da outra pessoa sendo machucado. Existe a consequência de uma gravidez muito jovem. Existe a consequência de doenças sexualmente transmissíveis que podem até levar à morte. Então, o pecado contra o corpo, ele traz consequências pesadas. E para nós jovens é uma realidade tão presente quanto era em Corinto. Então, o que eu queria trazer hoje, resumidamente, tenham o corpo de vocês como algo santo. Às vezes a gente vê todo dia, a gente tem todo dia, a gente banaliza isso. Mas não é qualquer coisa. A partir do momento que a gente se torna, que o Espírito Santo nos vivifica, nós abrimos nossos olhos espirituais, vemos o quão pecadores somos, nos convertemos. A partir dali, você deixa de ser um e é um corpo. E sendo como um corpo em espírito, é um corpo fisicamente também. Então, hoje, tome mais cuidado com o seu corpo. Tome mais cuidado da maneira como você se relaciona. E às vezes, não necessariamente sexualmente. Será que você tem cuidado da sua saúde? Ah, mas não, a minha saúde é minha, não preciso prestar contas para a igreja. Realmente, não precisa. Mas a igreja certamente vai sentir sua falta se você ficar doente. Ou seja, é uma obrigação sua para com a igreja cuidar da sua saúde. Porque são pessoas que vão sentir sua falta. Assim como a sua família também sente falta, a gente também vai sentir. Então, que nós possamos ter um pouco mais de responsabilidade com os nossos corpos. E aí, chega no versículo, para mim, que é maravilhoso. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A mensagem hoje que permeou o meu coração e me ajudou a ter as lentes certas para trazer esse texto para vocês, é que nós entendamos que o cristianismo não se preocupa só com o seu espírito. Ele se preocupa com o seu corpo e, consequentemente, como você se veste, o que você usa nesse corpo, como você cuida dele e como você se relaciona com ele. Que nós sejamos maduros para aprender a fazer isso, não somente com o nosso corpo, mas com o corpo de Cristo. Caso haja alguma inflamação, algum machucado, uma contenda no corpo de Cristo, que nós saibamos tratar esse corpo como a Bíblia manda nós tratarmos. Amém? É isso, gente. Muito obrigado. Tá? Glória a Deus, que o Senhor nos ajude, né? Tenha misericórdia de nós. Irmãos, já estamos encerrando. Quero lembrar que amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical, às 16h30. Participem, é bênção. Quero convidar o pastor Marcos. Hoje, o homem mais lindo do mundo está fazendo aniversário. Meu amado, quero convidar o Michel aqui à frente, pedir para o pastor orar pela vida dele também, que é um presente de Deus na minha vida. E glória a Deus, né? Toda a honra e toda a glória a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao Michel. Amém? Deus abençoe, irmãos. Até amanhã. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Louvamos a Deus por esta palavra. Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos nos reunir aqui para
cantar hinos de louvor ao Senhor, oferecer a Ele um culto de adoração, ao Senhor que é devida a honra e a glória, que seja sempre dada por cada um de nós. Então vamos agradecer também pela vida do Michel, mais um ano de experiência, Está deixando aí a adolescência já, tá vendo? Está se tornando um jovem, Ou você quer que eu fale um pouco mais para frente? Tá bom assim, né? Tá bom. Vamos orar, irmãos, e agradecer, né? Ó Deus, te agradecemos pela vida do Michel, pedimos a tua bênção sobre a sua vida, paz, sobre a sua família também. Pedimos, Senhor, que o Senhor o conduza, que ele possa, ó Deus, aplicar todos os dias da sua vida para a glória do teu nome. Ajude o Senhor a contar os dias de sua vida, que ele, ó Deus, aplique, ó Deus, toda a sua existência, da sua juventude, honrando e glorificando o teu santo e precioso nome. Direcione a sua vida, ó Pai, o ajude a compreender os propósitos, desígnios para a sua vida em especial. Obrigado por mais um ano de vida, na vida do Michel. Te agradecemos e nos alegramos juntamente com ele por esta bênção que nos concedeste. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns, viu? Vamos orar, né? Mais uma vez. Ó Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos por este momento. Agradecemos por tua presença neste lugar. Agradecemos por tua palavra transmitida aos nossos corações. Agradecemos, Senhor, por nos instruir e nos conduzir a esses jovens, o culto de jovens e adolescentes, no qual se prepararam para oferecer ao Senhor uma oferta. Suas vidas, seus corpos, suas mentes, suas almas, em louvor ao Senhor, com cânticos espirituais, com hinos que cantam a sua palavra. Obrigado, Senhor, te agradecemos pela vida destes jovens e pedimos a tua direção em nossas vidas, a cada um de nós, para que nós possamos oferecer ao Senhor uma assembleia que lhe agrade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, a impureza do nosso coração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a perdoar, para que então possamos cada dia mais compreender a essência do cristianismo, pois mostraste-nos que a reversão da nossa sentença se deu por conta do perdão dos nossos pecados, pois o Senhor nos amou desta maneira, ao ponto de nos oferecer o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais, pela vida, pela saúde. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão precisando de tua intervenção nas suas vidas financeiras, de saúde, de todas as áreas, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus e também te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo que é de Deus pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.